Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, o privilégio para mais uma vez estarmos neste santuário para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Quero externar gratidão a Deus pela vida do pastor Celiomar Gouveia, sua família. Louvar a Deus também pela vida do pastor Zé Ronaldo. Tive o privilégio de congregarmos juntos por alguns anos. Deus abençoe a vida do pastor Celiones, a vida do pastor, pai do pastor Celiomar, que me falhou. Pastor Célio, sua digníssima esposa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, aproveitando que estamos sobre os pés, abramos as vossas Bíblias, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 9. Iremos fazer a leitura a partir do versículo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente da sua. Diz assim o texto sagrado: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que estavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos, ou roguei aos teus discípulos, que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. Glórias a Deus. Queira tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos em Cristo Jesus, esse texto que tomamos por exposição, esse texto que tomamos por base nesta noite, ele vai mostrar-nos o contexto desta leitura, vai mostrar-nos a história ou uma situação de um pai de família. Um pai de família que está se sentindo impotente por ver dentro da sua casa uma situação que ele não é capaz de resolver. Ele está olhando para o seu filho, está vendo o seu filho sofrendo, e ele está sentindo-se impotente por não ter autoridade, por não ter recursos para sanar aquele problema que o seu filho está enfrentando. No ato deste acontecimento, o ministério de Jesus está ganhando forma
notoriedade de natureza, que alguém vai chegar para este pai de família e vai dizer para ele que existe um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que tem autoridade nos céus e na terra. Alguém vai chegar para este pai de família e vai dizer para ele talvez assim: eu conheço alguém que se você for até ele com esta criança, ele vai resolver esta situação. Então perceba-se que vai criar uma expectativa no coração do pai deste rapaz. De natureza que ele vai pegar a criança, a Bíblia não vai falar a localidade, a região em que ele se encontrava, mas ele vai se deslocar com o seu filho à procura de uma solução para o problema que estava instalado dentro da sua casa. E ele vai sair com esta criança. Só que aqui parece uma ironia. Eu quero que você redobre a sua atenção e reflita comigo dentro do contexto desta palavra. Parece uma ironia, porque quando ele sai com o filho à procura deste homem que eles haviam lhe falado, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus vai também se ausentar do local em que alguém falou que ele estava. Jesus vai pegar Pedro, Tiago e João e vai subir para cima do monte para orar. No momento em que Jesus Cristo sobe para o monte, ele vai chegar com o filho. Quando ele chega com o filho, Jesus está ausente. E é como se fosse assim: para não perder viagem, eu vou rogar aos discípulos dele para que orem pelo meu filho. Aqui parece uma ironia, porque a expectativa daquele pai de família, que era encontrar com Jesus, porque alguém falou para ele que Jesus tinha poder e autoridade para resolver aquela situação, ele já não encontra Jesus. Ele vai encontrar quem? Os discípulos de Jesus. Eram 12, Jesus havia tirado 3, então havia 9. Eles estão em cima do monte. Jesus está orando junto com Pedro, Tiago e João. E embaixo está acontecendo uma situação desagradável. Por quê? O pai do menino chega, relata o problema. Ele não vai relatar, melhor dizendo, ele não vai relatar o problema para os discípulos. Ele chega, pergunta pelo mestre, pergunta quem é Jesus dentre eles. E eu penso que um deles toma a palavra e diz: ele não está. E para onde ele está? Ele está no monte orando. E eu penso que aquele homem fica com as expectativas frustradas. Por quê? Ele queria encontrar o mestre, ele queria falar com Jesus, mas Jesus está ausente. Então ele vai pedir aos discípulos para que orem para a criança, porque ele não aguentava mais olhar para aquela situação e ver o seu filho sofrendo de uma forma desagradável. Os discípulos vão se unir e vão interceder pela vida do rapaz, só que nenhum milagre vai acontecer. O texto que lemos, alguns versículos que lemos nessa noite, o versículo 14 em apreciação, vai dizer que quando Jesus chega, ele vai encontrar uma grande multidão que estava em volta daquele problema, porque é mais ou menos assim: eles são discípulos de Jesus, eles oraram para o rapaz, mas o problema não foi solucionado. A multidão que os assistia, é como se eles estivessem dizendo: eles não têm autoridade para expulsar um demônio sequer. O problema aqui não estava na falta de autoridade dos discípulos. O problema aqui estava na questão que o pai queria milagre, mas não tinha fé para receber o milagre que ele queria. Então Jesus, ele desce do monte. E quando ele desce do monte, ele vai encontrar os seus discípulos cercado por uma grande multidão.
e os escribas estavam conversando com os discípulos. Logo que Jesus desce, ele vai olhar para aquela situação. Não era comum os escribas dialogarem com seus discípulos, e agora ele está vendo uma multidão aflita. A multidão está argumentando, estão fazendo questionamentos, e ele então vai perguntar aos escribas: o que é que vocês estavam conversando com os meus discípulos? Oh glória, redobre a sua atenção e olha para cá. Eu acho fantástico isso aqui, porque alguém, quando tem necessidade de uma coisa, ele recorre ao médico, ele chega no consultório, e quando o médico não está, é como se a frustração dele estivesse sendo jogada por terra. Foi a mesma coisa com o pai de família. Quando ele chegou, que alguém falou que Jesus não estava, ele fica frustrado, a sua expectativa vai se frustrar. Mas quando Jesus pergunta para os escribas: o que é que vocês estavam conversando com os discípulos? O pai do menino ouve a voz de Jesus. Ele não espera que os discípulos respondem, ele não espera que os escribas respondem, ele mesmo vai responder. Ele diz: foi eu, Jesus, que trouxe o meu filho para que o Senhor orasse por ele, mas tendo em vista que o Senhor não estava, eu roguei aos teus discípulos para que orassem. Eles até que oraram, mas o problema está do mesmo jeito, não foi resolvido o problema. E o que eu acho fantástico, pastor Celiones, é que ele não rasga o coração para os discípulos, mas quando ele ver Jesus, ele aqui vai abrir o coração e vai dizer: tem mais. Por diversas vezes Satanás tentou tirar sua vida. Aqui tentou dois planos. O primeiro dele foi jogando ele dentro do fogo, mas ele não morreu. E eu já vou profetizar a primeira palavra profética para a sua vida, e quem está vivo vai receber. A primeira palavra profética para a sua vida é: quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Oh glórias! O inimigo vai lançar ele no fogo, mas não é capaz de lhe matar. E como ele observa que no fogo ele vai aquecer o seu corpo, ele retira ele do fogo e joga dentro da água. E também ele não morreu, porque quem tem promessa de Deus só morre na hora certa, na hora que Deus quer. Oh glórias! Ele vai abrir o coração para Jesus. Eu acho fantástico isso aqui. Ele abre o coração para Jesus. É como se ele estivesse dizendo: Jesus, é porque o Senhor não conhece o problema que eu estou vivenciando dentro da minha casa. Eu vou abrir um parênteses para te dizer: tem muitas pessoas que estão dentre nós, que tem problemas entre si, problemas familiares, problemas financeiros, problema na vida espiritual, sentimental. Estão abrindo o coração para pessoas que não vai resolver a sua situação. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é: o pai do menino não abriu o problema que ele estava em casa para os discípulos. Ele esperou o mestre chegar. Quando o mestre chegou, ele vai dizer para Jesus, porque nós devemos abrir o coração para quem tem autoridade para resolver os nossos problemas. Oh glórias a Deus! Emanuel, me ajuda no retorno aí, por favor. Glórias a Deus. Ele não foi abrir a sua vida para falar para os discípulos. Ele só abriu o coração para Jesus Cristo de Nazaré. Eu já quero abrir uma palavra profética, eu já quero lançar uma palavra profética na tua vida. Há quem diz que 2019, 2020 foi um ano de perturbação e tribulação, mas eu quero dizer para você nessa noite: é o ano que Deus estendeu as mãos para te abençoar. Só o fato de você estar vivo dentro de uma igreja, levantando a mão e adorando a Jesus Cristo, é o fato de que Deus guarda, vela pela sua vida. Oh glórias a Deus! No ápice da crise, o inimigo vai jogar aquela criança no chão. O pai fica olhando aquela situação, mas ele não tem autoridade para expulsar o demônio que está sobre aquela criança.
E quando o inimigo lança no chão, ele lança na intenção de gerar marcas. Porque todas as vezes que o inimigo vem contra nossas vidas, a intenção dele é gerar uma marca em nós. Não sabendo ele que nós já somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele joga a criança no chão. Ele vira a criança de um lado para outro. A intenção dele é gerar marcas profundas no corpo daquela criança. O pai já não aguenta mais ver aquela criança sofrendo naquele estágio tão doloroso. Então ele recorre a Jesus. E Jesus vai observar uma questão muito simples no pai daquela criança. Ele queria milagre, mas não tinha fé para receber milagre. Ele queria que os discípulos fizessem milagre, mas eles não tinham fé para receber o milagre. Oh glória! Se nós queremos milagre de Deus, nós temos que acreditar que no meio da crise, Deus ainda continua sendo Deus, para manifestar a sua glória em nossas vidas. Oh glórias a Deus! Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, um empresário. E ele estava dizendo para mim: pastor Alex Costa, quando começou essa questão dessa pandemia, eu temi muito que a minha empresa viesse à falência. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão poderoso, e é nesse momento que o nosso depósito de oração, ele vale diante de Deus. Porque o que eu não vendi durante 12 anos, eu vendi em 7 meses, para a glória de Deus. Eu quero profetizar na tua vida: o ano de 2020 ainda não acabou. Se a tua empresa ainda não registrou o número que você queria, antes da virada do ano, Deus vai manifestar a glória dele lá no meio da tua empresa, na tua casa. Só quem está vivo, levante a mão para receber. Eu estou profetizando na tua vida: antes de 2020 se findar, antes do relógio virar, glórias a Deus, Deus vai manifestar a glória dele lá na tua empresa, na tua casa, na tua família. Do jeito que está, não vai ficar. Oh glórias a Deus! Mas qual é o segredo para isso? O segredo para recebermos de Deus é contarmos para a pessoa certa. Observa que o pai do menino, ele não vai abrir o coração com os discípulos, porque ele sabia que os discípulos já haviam orado e não havia acontecido nada. Então ele decide rasgar o coração para Deus. Quantas vezes você, eu, nós abrimos os nossos projetos, contamos os nossos sonhos para pessoas que não vai somar com os nossos sonhos. É por isso que uma certa feita Jesus disse para os seus discípulos e para toda a multidão: não lancei pérolas aos porcos. Pérola fala de sonhos, porcos fala de pessoas que não têm aliança com você. Então a partir de hoje, só rasga o teu coração, só revela os teus projetos para quem tem aliança com Deus, porque quem tem aliança com Deus, ele vai concordar contigo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu creio nisso, e vai ser melhor do que você imagina. Deus vai te honrar. Oh glória! Eu posso ouvir um amém? Eu acho interessante que Jesus, ele é fantástico. Jesus é fantástico, é muito fantástico Jesus. Ele começa a dialogar com este pai desta criança. E o pai dessa criança, ele vai abrindo o coração, e de repente ele olha para Jesus e diz assim: roguei aos teus discípulos para que expulsasse. Eles oraram, mas o problema continua do mesmo jeito. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quando ele disse assim, se tu podes alguma coisa, Jesus descobriu aonde estava o problema. O problema não estava na falta de autoridade da oração dos discípulos. O problema não estava na multidão. O problema estava na falta de fé do pai do rapaz. Ele olha para Jesus e disse assim: se tu podes, se tu podes, se tu podes alguma coisa. Aí Jesus olha para ele e diz: se tu podes crer, tudo
é possível ao que crer. Oh glória! Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquela palavra entrou dentro do coração daquele homem. E a Bíblia vai dizer que ele cai de joelho e diz: tem misericórdia de mim. Oh glória! A palavra de Deus que está sendo pregada nesta noite, ela vai de encontro às tuas necessidades e às tuas situações, e Deus vai resolver aquilo que está lá dentro da tua casa, que você não revelou para ninguém, mas Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. E eu venho aqui como profeta de Deus nessa noite dizer para você: aquilo que você não pôde receber, então tira da mão de quem não tem autoridade, coloca na mão de quem tem, porque ainda hoje vai acontecer milagre na tua casa e na tua vida, para a glória do nome de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: tira da mão de quem não tem autoridade. Lógico que os discípulos tinham autoridade. Quando ele os escolhe, Lucas vai dizer que ele dá autoridade sobre serpentes e escorpiões. Ele dá autoridade para expulsar demônios. O problema não estava nos discípulos e nem na falta de oração dos discípulos. Eu quero que você redobre a sua atenção nessa noite. Eu quero lhe ensinar algo nessa noite que você não vai esquecer nunca mais. É porque quando nós precisamos de milagre, nós recorremos à oração dos irmãos, e isso não é errado. Mas Jesus deu a receita: entra no teu quarto e dá queixa para Deus, que Deus vai resolver o seu problema e a sua situação. Deus vai resolver. É lá no silêncio do seu quarto, é lá onde ninguém está olhando para você, é lá onde não tem ibope, é lá onde ninguém vai bater palma para você. É a hora que você vai ajoelhar e Deus vai descer do céu e vai abençoar a tua casa, a tua vida, o teu ministério, o teu chamado, para a glória do nome de Jesus. Aí Jesus vai descobrir onde estava o problema. O problema estava na falta de fé do pai do rapaz. Quando Jesus diz para ele: se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crer. Essa palavra corta o seu coração. É como se a realidade viesse e passasse um filme na sua cabeça. Ou seja, eu já sofri tanto com esse menino, passando por epilepsia, agora eu estou diante do mestre, e ele tem autoridade. Eu não vou sair daqui sem receber o meu milagre. Oh glórias a Deus. Ele se rende para Jesus, e a hora que ele se rende, ele reconhece que Jesus tem autoridade para resolver o seu problema. E Jesus vai mandar que traga o menino até ele. O demônio ainda estava sobre o corpo do rapaz. Quando Jesus diz: trazei-mo, o demônio, sabendo que já perdeu, ele dá o grito de derrota e cai com o menino no chão. Mas antes dele perder, ele vai querer bagunçar a tua vida. Mas eu venho nessa noite dizer: ele não vai bagunçar a tua vida, nem a tua casa, nem a tua empresa, porque você é marcado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos de vocês, quantos de nós passamos por situações e os nossos amigos até tentaram nos ajudar? Pessoas tentaram nos ajudar, sentaram do nosso lado, falaram uma palavra amiga, mas isso não foi capaz de resolver o seu problema. Quantas vezes nós passamos por problemas e dificuldades e nós pensamos que é o fim, nós pensamos que acabou, nós pensamos que não tem mais jeito, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Era o que estava acontecendo com aquela criança. Quando Jesus ordena para que traga o rapaz até ele, o inimigo se manifesta, joga o rapaz no chão. A multidão fica olhando para aquela cena. O coração do pai do rapaz fica cortado de ver o seu filho passando por vexame, e uma grande multidão olhando para ele e talvez dizendo assim: acabou, morreu, não tem mais jeito, desiste desta causa. O pai não desiste.
Só que o inimigo manifesta, joga o rapaz no chão, as marcas vão ficar no seu corpo, mas quem chegou na casa tem autoridade para expulsar. Quem chegou foi Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! O menino cai no chão, vai gerar marca no seu corpo, mas trazem ele até Jesus. Parece uma ironia, pastor Celiomar. Parece uma ironia. Porque Jesus vai orar por ele, e o texto vai dizer que ele fica como morto. Por que Jesus permitiu essa situação? Já não haja vista a situação anterior, dos discípulos terem orado, e nada ter acontecido. Agora, Jesus ora, e a situação piora. O estado do rapaz piora. E como é que ficou a expectativa do pai do rapaz? A expectativa dele já é diferente. Antes estava na mão dos discípulos, agora está na mão do autor da vida. Se ele morreu, ele tem autoridade para orar e fazer com que ele ressuscita. O coração já está crendo, o coração já abriu. Então abra teu coração nesta noite para receber esta palavra, porque o mestre está na casa e ele está dizendo para você: esta situação eu ainda estou no controle dela, para a glória do nome de Jesus. Quando Jesus ora pelo rapaz, o texto vai dizer que ele fica no chão, caído como se estivesse morto. O questionamento da multidão talvez seria esse: não é este Jesus que estava no monte orando? Cadê a autoridade que ele tem? Os discípulos orou, mas o rapaz ficou vivo. O demônio não saiu, mas ele ficou vivo. Agora Jesus ora, o menino fica como morto. Oh, glórias a Deus. Por que Jesus permite situações como essa nas nossas vidas? Quantos de nós passamos por situações que pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: pastor Celiones, desiste, não tem mais jeito. Aí você diz: tem jeito porque eu coloquei na mão de quem pode resolver. Eu coloquei na mão do autor da vida. Eu coloquei na mão de Jesus. E se está na mão de Jesus, eu acredito que a hora que ele der a ordem, o mar vai se abrir, o milagre vai acontecer. Sabe por que Jesus permite situações desagradáveis nas nossas vidas? Eu já passei por muitas situações desagradáveis, situações que eu pensei que não conseguiria mais reerguer, mas quando nós depositamos e rasgamos o nosso coração para quem pode resolver os nossos problemas, você pode ficar ciente, aquieta teu coração, ele ainda está no controle da tua vida, ele ainda tem o controle deste problema, ele ainda está no controle da situação, ele não perdeu o controle da tua vida. Ainda que alguém esteja olhando para você, esteja dizendo: foi a falência, Jesus está dizendo: não, é só um período que eu permiti você passar, mas eu te chamei aqui nessa noite, foi para dizer para você: comece a viver dias novos e diferentes na sua vida, porque grandes coisas estou eu a fazer na tua vida, assim diz o Senhor. Quando todo mundo olha para a situação e diz assim: não tem mais jeito, a Bíblia vai dizer que Jesus vai pegar o menino, ele vai pegar ele do chão com as mãos. Talvez seria uma criança pequena, porque para Jesus pegar ele no chão e levantar e mostrar para a multidão, tinha que ser uma criança pequena. E Jesus vai pegar ele do chão, vai levantar, apresentar para a multidão e vai dizer: não estava morto, estava dormindo. E quem orou por ele tem autoridade no céu e na terra. É o autor da vida, tem autoridade para dar morte, mas tem autoridade para ressuscitar também nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Quantos estão crendo nessa palavra profética? Diga glória a Deus. Quantos estão crendo nesta palavra nesta noite? Diga: eu tomo posse. Eu tinha tematizado esta mensagem nesta noite, e o tema da mensagem seria: do jeito que está, não vai ficar.
Vou dizer de novo para ver se você pega. Do jeito que está, não vai ficar. Essa situação desagradável que talvez você esteja vivenciando, do jeito que está, não vai ficar. Quem dá a última palavra é o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Quantos estão crendo em milagres nessa noite? Diga glória a Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga para ele: irmão ou irmã, do jeito que está, não vai ficar. Alguém já olhou para você e disse: não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo nessa noite: coloca na minha mão, que ainda hoje tu verás o milagre que eu irei realizar na tua vida, para a glória do nome de Jesus. Quantos estão preparados para receber uma palavra profética na sua vida? Tem alguém aqui que está preparado para de empregado se tornar patrão ainda esse ano? Se tem, diga glória a Deus. Então você crê. Então você crê. Eu vou profetizar na tua vida que de empregado você vai virar patrão, em nome de Jesus. Porque essa situação ela não será eterna na tua vida. Deus permitiu essa situação na tua vida, foi só para te aproximar mais dele, porque ele estava com saudade de você. Porque é assim, quando o negócio está feio, nós vamos para a igreja e não perdemos um culto, mas quando o negócio dá uma clareada, a tendência é distanciar cada vez mais da igreja. Aí sabe o que Jesus diz? Eu vou dar uma parada aqui, para ver se ele volta. Então se aconteceu isso na tua vida, toma por lição, Deus vai virar o cativeiro que você está vivendo, mas não perca o desejo de estar no altar adorando a Jesus de Nazaré. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo no ano de 2013. Entrei na itinerância no ano de 2006. Andei por todo esse Brasil, exceto o estado de Roraima. Sofri bastante. Teve lugares bons, lugares agradáveis, lugares ruins. Teve lugar que eu andei 300 quilômetros na garupa de uma moto, pegando poeira, estrada de chão, no estado do Pará. Mas tudo isso ficou guardado na minha memória, para que no dia que Deus me levar, no caderno de Deus vai estar lá, no memorial de Deus. Valeu a pena todo esse esforço, porque tudo foi para a glória do nome de Jesus. Aí nesse sofrimento todo, em 2013, falar para o senhor que é empresário, Deus decidiu me abençoar, e me abençoou com força. E eu pensei que já estava rico com pequena quantidade. Mudei de Goiânia e fui para a cidade de Itapirapuã, onde construímos 28 casas financiadas pela Caixa, e eu pensei que estava rico. Os pastores me ligando para viajar, para pregar, eu cancelei tantas agendas, e Deus só olhando esta situação. No tempo da prova, você corria para cima. Agora eu estou te abençoando, você está correndo do altar. Então eu tenho medo de te perder. Então para não te perder, eu vou dar um tempo nisso aí, para você aprender como lição. Ei, mas como doeu. Como doeu. Eu tinha 130 mil reais guardado na minha conta corrente, para comprar uma loja aqui na 44. E um amigo meu sentou do meu lado e fez a minha cabeça que ia comprar uma área maior, para que nós viéssemos construir 500 casas e todo mundo ia sair milionário. Aquela palavra me convenceu. Eu peguei o meu notebook e transferi da minha conta para a conta dele 130 mil reais. Era o lucro que eu tinha, dinheiro meu. Nunca mais eu vi a cor desse dinheiro. Então não perca as oportunidades que Deus está te dando. Está prosperando? Corre para o altar para louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos dele. Não faça como o pastor Alex Costa, que cancelou. Irmãos, foi tão cruel. Daqui para Uberlândia, quantas vezes eu fui atender a agenda de ônibus?
E quando o pastor me ligou, disse: eu só vou de avião. Peguei um avião aqui no aeroporto, fui para Campinas, e de Campinas fui lá para Uberlândia. Eu estava tão grande, na minha consciência, eu já estava rico. E Deus olhou para mim e disse: como você é criança, tem que aprender ainda. Então não deixa essas coisas acontecer com você. Essas coisas não devem acontecer com você. Está prosperando? Vem para a igreja, porque o lugar de glorificar e contar bênção é na igreja. Oh glória! Então eu vou profetizar na tua vida em nome de Jesus. Vou profetizar na tua vida em nome de Jesus. E esse dia, no meio da pandemia, ele me ligou, disse: quero encontrar contigo. Eu disse: opa, vai resolver a situação. Fomos em Anápolis, onde eu tinha um consórcio de uma caminhonete, para resolver esse problema, e nem resolveu. E eu falei para ele: e aí, a nossa questão lá, ele disse: olha, daqui uns dias você vai para o Mato Grosso comigo e vai ficar milionário. Sumiu, nunca mais vi ele. Mas eu tenho a graça de Deus, eu não estou correndo atrás de dinheiro, eu preciso é da minha salvação. Oh glórias a Deus. Agora eu vou profetizar na tua vida. Levanta a tua mão, só você que crê. Oh glória. Oh glória, a profecia é: do jeito que está, não vai ficar. Deus vai mudar a tua história. Oh glória, vou dizer de novo: do jeito que está, não vai ficar. Essa situação está te incomodando, mas eu venho aqui como profeta de Deus nessa noite para dizer para você: não vai ficar desse jeito não vai ficar. Deus é poderoso e Ele vai entrar nesta causa ainda hoje, e você verá o agir de Deus na tua vida. Se você acredita nisso e recebe, diga: eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, porque o tempo aqui já foi. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Celiomar e toda a equipe, muitíssimo obrigado pelo carinho.